Fala galera do YouTube, aqui é Jefferson Romaniuk e hoje nós vamos retomar o estudo sobre a lei do abuso de autoridade. Bom galera, primeiramente deixa eu me explicar um pouco. Eu estive um pouco ausente, né, da nossa produção de vídeos que estava costumeiramente ocorrendo uma vez por semana, porque teve, diante dessa pandemia e diante dos problemas enfrentados na promotoria, eu tive uma certa sobrecarga na condução dos trabalhos na minha promotoria, por isso eu tive que me ausentar um pouco. E eu estava vendo que estava ficando um intervalo muito grande para a gente retomar aqui os nossos estudos, por isso eu decidi fazer esse vídeo. Vai ser um pouco diferente para também não ficar muito extenso. Como a gente vai entrar agora nos crimes propriamente ditos, né, da lei de abuso de autoridade, eu não vou ler o teor do artigo, eu vou disponibilizá-los aqui e a gente vai analisar os principais aspectos de cada um dos dispositivos penais. Começando já pelo artigo 9º, né, que fala do crime de decretar prisão manifestamente ilegal. Eu queria destacar com vocês já estão vendo aqui o artigo, eu queria destacar só alguns pontos sobre ele. O primeiro aspecto que eu iria destacar com vocês é que o tipo penal fala em decretar, ou seja, basta decretar a medida de privação de liberdade. Não há necessidade aqui do indivíduo ser efetivamente preso. A mera decretação já caracteriza o crime do artigo 9º, o que traz para a gente um novo dado, que é o que? O artigo 9º ele é um crime formal. Basta a conduta de decretar a medida para já estar caracterizado o crime do artigo 9º. Uma outra observação que se faz importante aqui no artigo 9º é que ele tem uma expressãozinha nele aqui que vocês estão vendo, que é manifestamente ilegal, ou seja, decretar a medida de privativa de liberdade manifestamente ilegal. O que é manifestamente ilegal? Manifestamente ilegal é um termo muito vago, muito genérico, quer dizer, cabe tudo e não cabe nada ao mesmo tempo nesse dispositivo. Então a crítica que a doutrina está fazendo nesse artigo 9º é porque a estrutura do tipo penal acaba ficando muito vaga e violando aqueles axiomas penais, né, de lei estrita, lei certa. Então acaba ficando um pouco muito vago, muito impreciso e ao mesmo tempo muito incerto. O que é uma decretação manifestamente legal? Né? Cabe tudo e não cabe nada ao mesmo tempo nessa interpretação. E por fim, uma decorrência que vem do direito penal e não da lei de abuso de autoridade propriamente dita, é que, por se tratar de um crime formal, não cabe a tentativa, né? Eu acho até uma forçação de barra quando alguns livros falam em carta interceptada como uma forma de você permitir a tentativa num crime formal. Não, crime formal praticou, né, a conduta já está consumado o crime, não cabe a forma tentada. E vamos para o 10, o artigo 10, de forma mais sintética, o que é que ele diz, que ele também está aqui para vocês lerem, né? É a decretação ilegal da condução coercitiva da testemunha. Vejam que o próprio dispositivo ele frisa condução coercitiva de testemunha. Por quê? Quando é o acusado, não há possibilidade de condução coercitiva. Por que não há possibilidade de condução coercitiva? Se o acusado, no seu interrogatório, pode permanecer calado, pode não dizer nada, porque o interrogatório é um meio de prova, mas é também um meio de defesa do acusado, não há sentido em você decretar a condução coercitiva se ele pode permanecer calado. Olha, se ele pode permanecer calado, ele pode não comparecer ao ato. E nesse sentido, as ADPFs 395 e 444 do Supremo Tribunal Federal reforçam esse entendimento. O acusado, enquanto do seu interrogatório, ele não pode ser conduzido coercitivamente. Testemunha sim, porque testemunha tem o dever de falar a verdade, né? Obviamente eu estou falando aquelas testemunhas que estão obrigadas a dizer a verdade, né? Testemunha sim pode sim ser conduzida coercitivamente. E a vítima? A vítima também pode ser conduzida coercitivamente. E nisso há uma previsão expressa no CPP. O CPP diz expressamente que a vítima pode ser conduzida. Então é importante aqui ter em mente essa distinção, né? Quando fala em condução coercitiva para testemunha, é testemunha, não acusado, porque o acusado tem direito a permanecer calado. É o que a doutrina chama de nemo tenetur sed tegere, né? E
a vítima pode sim ser conduzida por expressa previsão no CPP. No artigo 11, esse artigo foi vetado, então a gente já passa direto para o artigo 12. O artigo 12 vai dizer que é deixar de comunicar injustificadamente a prisão no prazo legal. Que prazo legal é esse? O prazo legal está lá no artigo 306, parágrafo 1º do CPP, que traz um prazo de 24 horas para comunicação à defesa, à autoridade judicial para tomar conhecimento. É o que fala mesmo as resoluções do CNJ sobre a audiência de custódia, né, que até 24 horas tem que ser apresentado à autoridade judicial em uma situação de flagrante. Então, essa situação ela já vinha prevista na antiga lei de abuso de autoridade, a 4898 de 65. O artigo 4º já previa e o artigo 12 reforçou esse entendimento. E finalizando a leitura do artigo 12, eu só faço uma observação que é em relação ao princípio da especialidade, porque o artigo 235 do ECA também tem um tipo penal específico quando a inércia, né, a não comunicação da autoridade judicial for em caso envolvendo criança ou adolescente. Aí há um tipo penal específico previsto no artigo 235 do ECA. O artigo 13 está aqui também, que diz respeito ao perp walk. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem um vídeo específico que eu fiz tratando exclusivamente desse artigo 13 e da figura do perp walk. Eu só vou fazer um comentário sobre o inciso 3 do artigo 13, que eu não comentei lá no perp walk, sobre a subsidiariedade, porque aqui no inciso 13 está falando de constranger alguém, né, para fazer prova contra si ou contra outrem. E aí, o que é que eu preciso deixar incutido na mente de vocês? Esse dispositivo, esse artigo 13, inciso 3º, ele tem um caráter subsidiário em relação ao artigo 1º da Lei de Tortura. Porque o artigo 1º da Lei de Tortura também traz essa figura. Então, a figura principal aqui é o do artigo 1º. Não cabendo a aplicação da Lei de Tortura, aí vai entrar como um cavalo de reserva, né, naquela figura já consagrada pelos doutrinadores do direito penal, já vai entrar aqui a questão do artigo 13, inciso 3º. Mas isso aqui, lembrando, só em caráter subsidiário, só quando não for aplicada a lei de tortura. O artigo 14 também foi vetado, então fica para lá, e a gente passa agora para o artigo 15. O artigo 15, que trata do constrangimento para depor, ele diz respeito, e aqui eu preciso que vocês tenham em mente, dois dispositivos do CPP, o 206 e o 207. O 206 trata das pessoas desobrigadas de testemunhar, e o 207 trata das pessoas proibidas de testemunhar. E o 207 trata dessas mesmas pessoas que são tratadas no artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade. Ou seja, o foco do artigo 15 não são as pessoas desobrigadas, são as pessoas proibidas, aquelas que, em razão do ministério, do seu ofício, elas devam guardar o segredo, devam guardar o sigilo profissional. Essas pessoas que são abordadas no artigo 207 do CPP são as pessoas que são tuteladas aqui no artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade. Então, cuidado quando se falar, por exemplo, numa questão de concurso público, que o artigo 15 abarca as pessoas protegidas pelas escusas de testemunhar, né, que estão escusadas de testemunhar. Não são todas elas. A parte que está apenas desobrigada não está abrangida pelo artigo 15. O artigo 15 tutela as partes impedidas, as partes proibidas de testemunhar, ou seja, o 207 do CPP. O artigo 16 eu vou colocar aqui, mas ele é autoexplicativo. Trata-se da figura daquele que está realizando um ato de prisão, realizando uma medida de captura de um indivíduo. Então, a questão da identificação desse agente. Como ele é autoexplicativo, não tem nada que eu possa trazer aqui que vá clarear mais ainda do que a mera leitura do dispositivo. Então vamos para o artigo 17 foi vetado e vamos para o artigo 18. O artigo 18 é que eu preciso de uma cautela a mais para analisar com vocês, porque o artigo 18 fala do interrogatório em repouso noturno. Esse dispositivo do artigo 18 ele não tem correspondência na antiga Lei de Abuso de Autoridade. É um dispositivo novo e que trata justamente da tutela dos direitos fundamentais do indivíduo, ele não ser privado do sono, ele não ser submetido a métodos de tortura. Aqui eu preciso fazer uma observação com vocês. A Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, que está no Decreto 40 de 91, ela não prevê especificamente a vedação, ou seja, a privação do sono
como um método de tortura. O fato dela não ser caracterizada especificamente como uma tortura não quer dizer que o Estado signatário dessa convenção não possa tratar desse tema na sua esfera interna, e foi o que aconteceu. A lei de tortura, apesar dela não prever especificamente a privação do sono, ela prevê nos seus dispositivos, sobretudo o artigo 1º, que é possível você ter métodos que infringam um sofrimento intenso ao agente, e que, uma vez que esse método seja utilizado para obtenção de provas, para obtenção de confissão, vai estar caracterizada aí a tortura. Não há, e eu repito, uma previsão específica de privação do sono como método de tortura na Convenção contra a Tortura e outros métodos e outros tratamentos cruéis. Tanto é que países como Estados Unidos, China, Arábia Saudita, Israel, eles usam métodos de privação do sono como forma de obtenção de provas, de confissões, né? E isso ficou muito evidenciado com as prisões e os métodos utilizados em Guantánamo. Então eu preciso deixar claro aqui que privação do sono, na nossa ordem interna, ela pode sim ser caracterizada como tortura, apesar de não estar expressamente prevista em tratado internacional do qual o Brasil é signatário, está lá no decreto 40 de 91, mas ela encontra-se prevista na Lei 9455 de 1997, que é a Lei de Tortura, e encontra-se também prevista subsidiariamente no artigo 18 da Lei de Abuso de Autoridade. E passando para o artigo 19, a gente vai ter o crime de obstrução de pleito de preso. O que é que diz esse dispositivo que está aqui para vocês analisarem a leitura dele com calma? Diz basicamente que vai ser crime de abuso de autoridade você negar um pleito do preso referente à sua prisão para a autoridade judiciária, ou a autoridade judiciária deixar de apreciar tempestivamente, rapidamente, né, de forma injustificada. Aqui eu tenho duas observações sobre esse dispositivo. A primeira delas é que o pleito do preso, que é o objeto do artigo 19, né, do crime da Lei de Abuso de Autoridade como crime, é o pleito referente à sua prisão. Então, pleitos referentes a pedidos outros não relacionados à sua prisão não são objeto do artigo 19 da Lei de Abuso de Autoridade. E um outro detalhe que a doutrina vem sustentando diz respeito ao parágrafo único do artigo 19, que a inércia, a desídia do magistrado na apreciação desse pleito tem que ser uma omissão intencional na análise do pleito do apenado, do encarcerado. Então, não se conseguindo caracterizar que essa omissão ela foi intencional, não haverá a caracterização do crime para fins de abuso de autoridade em face da autoridade judiciária. E aí vamos para o artigo 20. A gente faz uma análise do artigo 20 e do artigo 21 e encerra esse vídeo, deixando os demais para o nosso próximo encontro. O artigo 20 diz respeito ao impedimento de entrevista entre o advogado e o preso. Aqui eu queria fazer uma observação para vocês, que é uma observação que não é de hoje. O direito de entrevista entre o advogado e o preso já vinha consubstanciado no Código de Processo Penal há muito tempo. O artigo 185, parágrafo 5º, já trazia expresso o direito de entrevista reservada entre o advogado e o seu cliente. E isso vem caracterizado no CPP desde 2009. Só que lá vinha como um dispositivo assegurando, garantindo o direito de entrevista reservado, mas não trazia nenhuma consequência penal. A consequência penal veio através do artigo 20 da Lei de Abuso de Autoridade. Aqui eu tenho um caso peculiar, que há muitos anos, logo quando eu me formei, quando eu era advogado, eu passei por uma situação dessa e que infelizmente eu não pude agir porque não havia essa figura ainda do abuso de autoridade. Esse artigo 20 ele não tem correspondência na antiga Lei de Abuso de Autoridade, a 4898 de 65. Era um caso envolvendo tráfico de drogas. Eu solicitei o direito de entrevista reservado e a magistrada não me concedeu o direito de entrevista. Ela disse, não, pode falar, mas falar no mesmo ambiente, na mesma sala. Eu disse, não, eu preciso de um ambiente reservado. Ela fez, não, vá ali para o canto
da sala e converse com o seu cliente. Então, esse dispositivo, eu entendo que veio numa boa hora, era um dispositivo necessário porque, a despeito da previsão no artigo 185, parágrafo 5º do CPP, não havia uma obediência estrita a esse dispositivo, e eu pude sentir isso na pele enquanto advogado. E por fim, já para encerrar aqui a nossa análise com o artigo 21, que eu estou colocando aqui agora, o artigo 21 fala do crime de manter presos de sexos diferentes no mesmo estabelecimento. Isso é de uma obviedade gigantesca. Já havia previsão em vários dispositivos no nosso ordenamento jurídico de diversas leis, né? E a lei veio agora trazer isso como um crime, o de você manter no mesmo estabelecimento presos de sexos diferentes. Só a título de ilustração, o artigo 5º, inciso 48 da Constituição, o artigo 227 da Constituição, o artigo 123 do ECA e o artigo 82, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, já trazia essa necessidade de você separar os detentos por sexo, separar por idade, haver um estabelecimento próprio para menores infratores separados dos estabelecimentos para maiores que estejam apenados por ilícitos penais. Então já havia toda uma sistemática de separação, né, de compleição. A própria LEP também ainda vai além, fala da compleição física também, com base na compleição física, idosos, fazer uma separação. Então já havia toda uma sistemática para tratar dessa questão, só que historicamente a gente pôde ver através de noticiários também que vez por outra acontecia uma situação como de uma menor que foi colocada numa sala de maiores de idade, lá foi abusada sexualmente. Então a gente via que acontecia esse tipo de situação. E para evitar que aconteça, o artigo 21 previu como um tipo penal para dar a devida atenção a esse tipo de requisito que já vinha expresso em diversos diplomas legais. Bom, gente, com mais de uma dezena já de artigos analisados da Lei de Abuso de Autoridade, eu vou ficando por aqui. Já faço convite para vocês para o próximo vídeo sobre abuso de autoridade, tratando dos demais crimes previstos na lei, demais dispositivos. Vamos exaurir essa lei, acredito que em mais 2 vídeos, no máximo 3. E fica o convite aí já para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. E a gente vai se encontrando nos próximos vídeos. Fui!